Este é o Cinepcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um Cinepcast. Hoje estamos com uma presença ilustre, um mentor no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Dr. Mário Lins, que é o presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos. Seja bem-vindo, Dr. Mário Lins, a esse nosso Cinepcast. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado pelas gentis palavras. Meu nome é Mário Fernando Lins, sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, turma de 1975. Sou cardiologista no RQE, sou médico do trabalho com RQE e trabalhei, além do Hospital Barão de Lucena, na UTI do Barão de Lucena, também fui médico da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, a Refesa, médico do trabalho. Entrei na luta sindical nas entidades médicas em 2000, na gestão aqui do Dr. Ricardo Paiva, eu entrei como diretor administrativo. Posteriormente, na sequência, fui vice-presidente do Sindicato dos Médicos na gestão do Dr. André Longo, eu fui presidente durante esses 2 mandatos. E em 2006 assumi a presidência do Sindicato dos Médicos, com muita honra. Meu mandato se estendeu de 2006 a 2008. Tivemos uma luta muito grande com o governo em 2007, que até hoje é uma referência, eu diria assim, nacional. E na sequência fui para a Federação Nacional dos Médicos, fui secretário-geral da federação. Na volta, o sindicato comprou parte da Comissão Estadual de Honorários Médicos, assumi aqui na gestão do Dr. Silvio. E, posteriormente, fui presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, agora recentemente, de 2018 a 2021. Então, durante a plena pandemia foi a nossa gestão. E, atualmente, estou na diretoria do Conselho e aqui do Sindicato dos Médicos. Doutor Rodrigo, fique à vontade para as suas preleções, suas perguntas. Perfeito, doutor Mário. Hoje vamos falar sobre a Comissão Estadual de Honorários Médicos. E, para quem não sabe, doutor Mário é o presidente da Comissão Estadual de Honorários Médicos, daqui do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Doutor Mário, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, o que é a Comissão Estadual de Honorário Médico e qual a sua função no Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Muito bem. A Comissão Estadual de Honorários Médicos, o nome está dizendo, ela luta, né, na negociação dos honorários dos médicos. A palavra honorário, a propósito, significa aquilo que honra a quem o recebe. Então, partindo dessa premissa, nós já vimos que é muito importante, né, que o médico lute pelos seus honorários. Né? Ele é fruto de um trabalho. Né? E essa comissão ela está ao abrigo do Estatuto da Associação Médica de Pernambuco, seu regime interno, e evidentemente aquilo que regulamenta a profissão médica, do ponto de vista associativo. E no Estatuto da AMP está lá no seu artigo 70º que a Comissão Estadual de Honorários Médicos ela é uma comissão permanente, ela não é sazonal, ela é permanente, e ela é composta por 7 membros. 2 membros da Associação Médica de Pernambuco, aqui atualmente nós temos o Dr. Bento, que é o presidente atual, e a doutora Cirlei, que faz parte da diretoria da Associação Médica de Pernambuco, a nossa AMP. 2 membros do Conselho Regional de Medicina, né? Esses 2 membros do Conselho são nomeados pelo presidente e são publicados em diário oficial, já vista ser o Conselho uma autarquia federal. Então, atualmente sou eu, Mário, e o Dr. Mário Jorge, são os 2 membros da comissão designada pelo Conselho, e 2 membros do Sindicato dos Médicos, que são aqui Dr. Heraldo, pela diretoria, e Dr. Álvaro Campos, que também faz parte da diretoria aqui do sindicato. Então, esses 6 membros estaduais se soma um membro nacional, que é indicado pela Associação Médica Brasileira, a AMB. Então, aqui nós temos a doutora Fátima Matos, que é a presidente da Cabeça e Pescoço, aqui em Pernambuco, ela faz parte da Associação Médica de Cabeça e Pescoço, cirurgia de Cabeça e Pescoço,
e compõem a sétima pessoa na comissão. E a esses 7 se agregam colegas que têm um perfil para lutar pelos honorários médicos. Isso aqui é o doutor Rodrigo aqui em off, antes de começar essa conversa, e nós estamos aqui para formar quadros. Ninguém é uma ilha e ninguém é para sempre. Então, a nossa tônica aqui é formar pessoas que se adequem para a luta que vem pela frente. Haja vista que a saúde suplementar, que hoje em dia é dominada por operadoras e cada vez elas se restringem mais e se preparam mais para o embate. O médico ele tem que ter realmente não só o sindicato, mas as entidades médicas como um todo. Aqui em Pernambuco nós temos a grata vantagem, eu diria assim, é uma vantagem grande em relação ao restante do país, que eu conheço bem, de ter as 3 entidades de uma união fraterna, cada um atuando na sua área, mas sempre que a pauta é comum, elas vão juntas. Então, aqui nós temos a AMP, o CREMEP e o sindicato unidos na proteção dos direitos do médico. Então, isso é muito importante. Haja vista que no restante do país isso não é a tônica, não é normal, não é comum. Tanto que Pernambuco ele é visto como sendo um exemplo a ser seguido pelo resto do país. Graças à atuação dos colegas aqui, a união das faces. Eu sempre costumo dizer nas nossas assembleias que nós somos o instrumento. A força é a categoria unida, a força são os médicos unidos. Eu já vi alguns embates que nós tivemos e quando nós nos unimos, não tem para ninguém, não tem como ser contra, porque quando o médico realmente ele se une, lutando por uma causa justa, ele realmente tem, né, todos os direitos preservados e tem realmente uma força muito grande, porque nenhuma operadora pode prescindir do trabalho médico. Nenhuma operadora, por exemplo, sabe fazer um parto ou sabe operar uma catarata, né? E como nós somos hoje uma profissão com 55 especialidades e 59 áreas de atuação, dá para ver que nós temos realmente condições de trabalharmos, né, dentro da legalidade, dentro da legitimidade e dentro da ética. Ninguém quer um obstetra, por exemplo, fazendo catarata de ninguém, nem ninguém quer um oftalmologista fazendo parto, né? Essa é a verdade. Então, as operadoras, quando negociam, muitas vezes elas esquecem isso e procuram tratar médico como um ser descartável. Tem vários colegas que trabalham durante anos a fio, dezenas de anos, tem colega com 20 anos trabalhando com operadora, e de repente ele é descartado como um sapato velho. Então, isso tem que ser barrado. Isso não pode ser admitido, né, pelas entidades médicas, que o médico ele tem uma vida útil de 40, 45 anos, mas ele não pode ser descartado como sendo, né, uma peça inútil, né, na visão de uma operadora. A relação do médico-paciente ela dura décadas. Muitas vezes o paciente é acompanhado durante 30, 40 anos pelo mesmo médico. E quando ele compra um plano de saúde, ele muitas vezes compra baseado em que aquele plano tem um médico que trata dele, um médico que cuida dele, né? Então, durante toda a vida, ele deposita a sua confiança, a sua vida, a sua saúde na mão de um médico e, de repente, esse médico é descartado porque a operadora se julga no direito de, né, achar que ele está obsoleto para exercer a profissão, ou não é mais interessante, ou ele está muito oneroso. Ou seja, vou usar palavras de um dos pilares, de um dos donos de operadora, eles fazem uma limpeza, né, na sua base de profissionais não rentáveis, ou seja, profissionais que estão, talvez, atendendo bem os pacientes, dando aos pacientes todos os seus direitos, e eles não querem esse profissional porque está dando prejuízo para eles, e descartam o médico como se fosse um sapato velho. Isso nós não vamos admitir. Então, agora nós estamos, por exemplo, numa campanha com a operadora aqui. Eu queria que o doutor Rodrigo depois fizesse a sua consideração a respeito. Sim, doutor Mário. A CEHM foi criada na sua presidência aqui no sindicato, não foi, doutor Mário? Sim, Eu queria saber qual foi o insight que fez o senhor ter aquele insight de, não, vou criar uma comissão estadual de honorários médicos. Começamos aqui no sindicato, eram 3, 4 pessoas. Era eu, doutora Helena Carneiro Leão, doutora Silvia Costa Carvalho, doutora Jane Lemos, e começamos numa salinha, né?
criamos a comissão porque tomamos ciência da existência, né, de uma comissão permanente no Estatuto da Associação Médica e decidimos nos primórdios dos planos de saúde, aqui, quem reinava aqui na época era a Golden Cross, então nós decidimos criar uma comissão para proteger os médicos do que viria no futuro. Isso aí realmente foi uma visão, digamos assim, futurística desses 4 abnegados que começaram aqui, tá certo? E o sindicato foi a grande força que nós tivemos e posteriormente as entidades médicas chegaram e deram todo o apoio. Hoje nós somos referência nacional, hoje tem um convite, inclusive agora aí no Rio de Janeiro, para dar um suporte lá na comissão que eles estão criando lá. Já estivemos em vários estados aqui, montamos comissão no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Mato Grosso, no Ceará, quer dizer, estivemos realmente como modelo. E agora, mais do que nunca, nós precisamos sim nos organizar. Nós temos hoje a CONSUL, a Comissão Nacional de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina, que nós fazemos parte. Temos a Comissão Nacional de Honorário Médico, CREMEP, CRM local, nós fazemos parte também. E temos um apoio, eu diria, um apoio total do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica de Pernambuco e também da Associação Médica Brasileira. Perfeito, doutor Mário. Então, parafraseando a Rádio Jornal do Comércio, na questão de luta pelos honorários médicos, é Pernambuco para o Brasil, né? Exportando o nosso modelo para o Brasil, né? Parafraseando. O pernambucano, ele tem eu já tive reunião em Brasília, eu brinco muito lá sobre isso. Eu digo, olha, eu sou de Recife, aquela cidade pequena, mas tem 2 grandes rios que se juntam, no Capibaribe e Beberibe, que se juntam para formar o Oceano Atlântico. E teve um gaúcho lá presente e disse, olha, a controvérsia, dizem que é o Guaíba, e é afluente nosso. Mas, sem brincadeira, o pernambucano, ele realmente tem, acho que no seu DNA, ele tem na sua genética a luta. Que nós, no Império, não sei se os senhores sabem, nós sustentamos durante cerca de 350 anos o resto do país. Era a capitania mais rica, era a capitania de Pernambuco. Enfrentamos a coroa e por isso fomos retaliados e retalhados. Pernambuco é uma capitania tão grande que ela englobava da Bahia ao Ceará, tá certo? Então, quando nós brigamos com a coroa, né, a coroa nos retaliou e retalhou. Então, perdemos o Ceará, perdemos o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Alagoas, Sergipe e parte da Bahia. A comarca de São Francisco. Exatamente, a comarca de São Francisco. E ficamos essa tirazinha. Mas o pernambucano, eu sempre digo isso nas assembleias, ele só se curvou para agradecer. Ele tem esse DNA. Perfeito, doutor Mário. Vamos falar agora das principais vitórias, doutor Mário. Eu queria que o senhor falasse principalmente as que o senhor mais se lembra, que foram mais emblemáticas na luta da Comissão Estadual. Bom, quando nós começamos, evidentemente, o cenário era outro, o médico era respeitado, né? Mas a partir do momento que as operadoras cresceram no mercado, que hoje gira em torno de 210, 220 bilhões de reais, né? Hoje até a própria Amazon já está entrando aí no mercado, né? Mercado de plano de saúde, operador de plano de saúde. Nós estamos encontrando agora resistências porque existem grandes grupos por trás de serviços, de hospitais, de clínicas. Por exemplo, a XP está entrando aqui no mercado, comprando alguns serviços, comprando alguns hospitais. O DASA também está comprando alguns hospitais, comprando alguns serviços. Então, nós estamos agora enfrentando também o capitalismo, né? E a verticalização. Tem um grupo aqui praticando a verticalização, isso para nós é preocupante. Haja visto que não existe vínculo empregatício, que existe a pejotização do médico. Nós não defendemos, mas não podemos mandar no mercado, né? Então o médico ele vai optar pelo que acha que é o melhor para ele. Nós não recomendamos esse tipo de vínculo, né? Mas o vínculo empregatício pela CLT, aquele que dá todos os direitos ao médico, ele está realmente morrendo. Então tem que haver talvez uma modificação na consolidação da lei de trabalho, que é da época de Getúlio Vargas ainda, já está realmente precisando de uma nova reestruturação com os novos tempos. Aí está aí a telemedicina, a telesaúde, que o progresso é inexorável, nós temos que nos adequar a ele. Agora, acima de tudo, proteger os honorários médicos, proteger os postos de trabalho, que esse é o nosso viés.
Diria que as nossas conquistas maiores foram a nossa luta em prol de uma recomposição, né, nos honorários de médicos, quando na década segunda década, diria, do século XX, né, nós negociamos com um plano de saúde que estavam sem reajustar há 10 anos. Então, na época, em 2000, para ser mais exato, né, o último ano do século XX, né, 2001 já foi século XXI, né, as tabelas, que eram da MB, antiga MB, 92, 90, 92, estavam sem reajuste pela medicina da Abrange, o grupo da Abrange, Associação de Medicina de Grupos, há 10 anos. Então, nós, quando começamos a negociar, nós fizemos uma recomposição e os médicos tiveram um reajuste, diria, em alguns casos, de 170%. Já visto que a inflação já tinha comido isso há muito tempo. Nós estávamos, de uma certa forma, pagando para trabalhar. Houve o caso de um colega, que nós perdemos ele recentemente para a Covid, que trabalhava no consultório e foi chamado pela Receita Federal porque o livro caixa dele estava maior do que a renda dele nos convênios. E ele ficou sem entender, e foi lá e realmente comprovou que a renda dele estava menor, certo, do que o que ele estava pagando. Literalmente falando, matematicamente falando, ele estava pagando para trabalhar. Ele estava vivendo dos plantões que ele estava e dos vínculos empregatícios que ele tinha no serviço público. Então ele fechou o consultório. Tá certo? Com certeza. E isso vem acontecendo sem que o médico saiba. Nós pegamos casos aqui, por exemplo, de colega que fazia colposcopia. A colposcopia é um exame que é médico dependente. A colposcopia é olho no colposcópio, né? E depois, né, na lâmina, etc. E sempre que o colposcopista, né, ele encontrava no colo do útero, estou falando para médicos, no colo do útero ele encontrava uma lesão em 3 horas, em 9 horas, né, no colo do útero dividido, né, no quadrante, como um relógio. Então ele tinha que biopsiar. A lesão suspeita é obrigado ele a biopsiar, porque aí seria infração ética se ele não biopsiasse, né? Então, fazia a biópsia. E todos sabem, os médicos sabem disso, que o colo do útero é um tecido friável. Então não dá para dar ponto lá quando se faz uma biópsia, ele fica sangrando. Ele tem que usar um hemostático. Esse hemostático chama-se Hemogin. E um vidrinho de Hemogin custava naquela época R$41. Ele comprava o kit, né, para fazer as biópsias e estancar o sangramento, né, com hemostático. E ele recebia R$32. R$32 por uma colposcopia, tá certo? Colposcópio. E no caso, quando precisava, ele entrava para fazer o exame rezando para não ter nenhuma lesão. E se tivesse, ele tinha que biopsiar. E de acordo com o sangramento, ele podia usar meio vidrinho, um vidrinho todo, e aí ele recebia 32 e botava no bolso dele 41. Então não precisa dizer que ao longo de 3 anos, eu fiz um levantamento disso aqui, ao longo de 3 anos, 18 serviços, 18 consultórios fecharam as portas por prejuízo financeiro na cidade. Significa que, você multiplicar por 4 aí, né, porque cada consultório desse 4 pessoas dividindo horários, né, cerca de entre 70 e 80 pessoas aí, sobre 2 ou 3, deixaram de fazer o diagnóstico precoce de câncer de colo de útero. Fiz um levantamento aqui, pedi para a imprensa fazer um levantamento e os nossos estatísticos, chegamos à conclusão que nos 3 anos que os 18 serviços fecharam, aumentou a incidência de câncer de colo de útero em 26%, só na cidade do Recife. Dado estatístico interessante. Percebe? Então, com isso aí, chamamos uma coletiva e vamos publicizar isso, que os planos de saúde estão contribuindo para isso. Se a operadora não está pagando adequadamente, o médico está tendo que pagar para trabalhar, porque uma médica pediu R$4.000 ao pai emprestado para poder pagar as contas no final do mês do consultório dela. Isso é uma coisa, né, ridícula. É um absurdo. Absurdo. E aí, doutor Rodrigo, nós levamos esse conhecimento aí, e os planos de saúde realmente vieram atrás, que uma coisa nós aprendemos. Não adianta você discutir com o plano de saúde, com a operadora de plano de saúde, que é o mais correto, que o dólar subiu, os insumos estão caros, a inflação está pela hora da morte. Nada disso não adianta. Entra por aqui, sai por aqui. São dados.
Vocês estão prejudicando os pacientes, os beneficiários de vocês. Vou dizer que parte da culpa é de vocês. Vocês estão, em vez de vocês fazerem prevenção, né, de câncer de cólon, fazer um diagnóstico precoce, vocês estão deixando o paciente entregar para a própria sorte, e em vez de fazer um diagnóstico precoce, vocês estão tratando o câncer de colo de útero, pondo em risco a vida do paciente. E vocês são culpados. Não, vamos negociar. Bom, resumindo, saiu de R$ 32 para R$ 320. O Bradesco passou a pagar isso, outros passaram a pagar 300, outros 190, 180. O fato é que voltou-se a fazer colposcopia. Essa é a tônica nossa. Quando nós vamos negociar, nós entramos numa sala chamada Sala de Situação da ANS, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula, né, que fiscaliza e regula, é a ANS. Então, as operadoras são obrigadas a participar lá, todos os seus dados anualmente, e tem a sala de situação, que mostra a saúde financeira e a saúde gerencial das operadoras. Sempre que eu vou negociar, eu entro na sala de situação, vejo como é que está a situação da operadora, e quando eu sento para negociar, eu estou sabendo todos os dados. Então, quando alguém, né, vem questionar de que, olha, mas nós estamos com prejuízo de, olha, não, deixei minha caixa de lenço, deixei em casa. Certo? Eu já dei uma passadinha. Vocês também já deu uma olhada na sala de situação, você não está assim como você está dizendo, não. Vamos sentar aqui e negociar o que seja bom para as duas partes. Porque negociação, doutor Rodrigo, é bom, não é bom para as duas partes. Então, baseado nisso, nós começamos... Faz três partes, né? Para os médicos, para as operadoras e para o paciente. Principalmente o paciente, que é o nosso mistério, né? Um plano de saúde hoje é valiosíssimo para a população, haja vista que o SUS brasileiro ele não está suficientemente adequado, do ponto de vista gerencial, e também financeiro. Né? O financiamento realmente deixa a desejar. Nós temos aí o SUS atendendo a cerca de 75% da população, e quero deixar bem claro aqui que o nosso SUS é, eu diria, o bem mais precioso em termos de saúde que nós temos, do ponto de vista de atendimento da população. É o maior programa de inclusão social do mundo, não tem nenhum país com mais de 210 milhões de habitantes que tem o que nós temos, que é o SUS brasileiro. A fantástica capilaridade do SUS foi fundamental para a contenção da pandemia. Se não fosse essa nossa capilaridade do SUS, nós teríamos bem mais de 700 mil mortes, teríamos um número bem mais expressivo que isso. Graças ao SUS é que nós estamos conseguindo vacinar a população adequadamente. Perfeito. Mas voltando para cá, a saúde suplementar, o SUS, enquanto ele utiliza 210 bilhões para atender 75% da população, e em alguns casos 100%, quero lembrar aqui que o programa todo de vacinação é 100% SUS, né? Saúde, a Covid, né? A gripe, né? Sarampo, coqueluche, as vacinas são SUS, né? 100% SUS. Transplante de órgão sólido, doutor Rodrigo, transplante de órgão sólido, a operadora não paga. Transplante de coração, coração-pulmão, transplante de pulmão, transplante de fígado, transplante de rins, transplante de pâncreas, 100% SUS. Então, esses beneficiários do SUS é 100%, não é o plano de saúde, não. E no caso de acidentes graves, pode ficar certo. Interessa o seu plano. Quem vai chegar primeiro é o SUS, através do SAMU. Tá certo? Bom, voltamos para cá. Então, a saúde suplementar, ela, para atender 25% da população, ela é, né, financiada, ou pelo menos ela capta cerca de 210, 220, até 230 o mesmo valor, né? bilhões de reais. E 118 é o SUS para atender cerca de 75% da população. Então, alguma coisa está errada. Nós temos, sim, que dar uma ênfase maior ao SUS brasileiro. É financiamento e gestão, basicamente. E a saúde suplementar, eu diria que a ortopedia, por exemplo, lutou por melhores condições, não só de atendimento à população, que existia uma tônica nefasta, que era os percentuais sobre OPME, sobre órtese e prótese, material especial. Nós, aqui em Pernambuco, acabamos com isso, porque o Código de Ética não contempla isso, e focamos nos honorários. Então, hoje em dia, negociação feita com os ortopedistas, por exemplo, eu vou chamar aqui plano vermelho, plano azul e o plano laranja, tá certo? Não vou dar nomes aos planos, não. Mas no plano laranja, por exemplo, os médicos ortopedistas, eles ganham, certo? 3 vezes a tabela nacional do plano laranja
e 6 vezes em apartamento. No plano azul, eles ganham 3 vezes, é a mesma coisa do laranja. 3 vezes e 6 vezes, enfermaria e apartamento. E no plano vermelho, eles ganham 2 vezes e meia em enfermaria e 5 vezes em apartamento. Então, isso em cima da nossa classificação brasileira hierarquizada de procedimento médico, que é um referencial ético. Isso aqui é o referencial ético do médico. É a classificação brasileira hierarquizada de procedimento médico, onde tem todos os portos. Aqui nós temos tudo que os médicos praticam com as operadoras. E ela iniciou-se em 2003, está na versão agora, esse ano vai ser a versão 2022, vai ser a versão 2022, a edição de 2022, e é um referencial para nós. Ela permite uma negociação pela banda média a mais 20 e menos 20, podendo ser uma variável maior também, de acordo com as peculiaridades de cada região do país. Já visto que nós somos um país de dimensões continentais e esse instrumento aqui foi feito para atender isso. A realidade do norte é diferente do sul, centro-oeste, nordeste, etc. Perfeito, doutor Mário. Estamos chegando ao fim aqui do SMAPcast, mas eu gostaria de fazer só mais uma perguntinha. Marcelo tem um pouco de paciência, que a gente já está terminando aqui. Em que situações e como os médicos podem acionar a Comissão Estadual de Honorários Médicos, doutor Mário? Bom, muito boa pergunta. A Comissão Estadual de Honorários Médicos ela se reúne todas as quintas-feiras aqui no Sindicato dos Médicos, às vezes fora, às vezes na própria AMP, eventualmente pode ser no conselho, mas geralmente aqui nós temos uma sala aqui dedicada para a Comissão Estadual de Honorários Médicos e ela se reúne a partir das 11h30, geralmente é 1 e meia de reunião, e todos os médicos que quiserem podem ter acesso através da secretária da comissão, a Carol, aqui no Sindicato dos Médicos, entrando em contato conosco. Nós temos um link no Sindicato dos Médicos, é CEHM, tá certo? Que é o link da comissão, e os colegas têm à disposição. As sociedades de especialidade usam muito, acabamos de fazer a reunião hoje da comissão, e estamos agora no embate com uma operadora, posso falar o nome que já está nas redes sociais, a Sul América, que está tratando de uma forma não adequada os oftalmologistas e os otorrinos, e eles estão realmente indignados e fazendo uma campanha para que a categoria seja tratada como ela merece, com decência e com o respeito que ela merece. Então, você, médico pernambucano, se você sentir que de alguma forma está sendo prejudicado pela operadora de saúde, você aqui tem uma entidade, um setor dentro desta entidade, que é o Sindicato dos Médicos, um setor que é a Comissão Estadual de Honorários Médicos. Pode nos procurar aqui nas quintas-feiras ou fazer contato com Carol, que é a secretária do Dr. Mário, que vai encaminhar para ele a demanda e nós daremos o feedback e convocaremos os colegas que se sentirem que estejam sendo prejudicados pelas operadoras para acolher essa demanda e trabalhar essa demanda, não é isso, doutor Mário? Perfeito. Lembrar mais uma vez que a Comissão Estadual de Honorários Médicos ela abrange todo o estado de Pernambuco, o que nós negociamos vale para todo o estado de Pernambuco, e é uma comissão das 3 entidades médicas. Quando nós sentamos aqui nessa cadeira, nós estamos representando o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica de Medicina e o Sindicato dos Médicos. Nós temos representatividade legítima. Anualmente nós fazemos uma assembleia e essa assembleia é feita no mês de janeiro, geralmente na primeira quinzena ou no início da segunda quinzena, onde nós albergamos todos os médicos que atendem a operadora de plano privado de saúde do estado de Pernambuco. Perfeito, estamos terminando aqui mais um SMAPcast, o papo está ótimo, mas vamos continuar esse papo em outro SMAPcast, doutor Mário. Eu quero agradecer a presença do senhor e dizer para quem não conhece o doutor Mário Lins, é o nosso mentor na luta pela dignidade da categoria médica. E eu que estou iniciando agora na carreira sindical, eu tenho como espelho, doutor Mário. Obrigado, doutor. Queria agradecer muito a presença do senhor. Muito obrigado, mas dizer que essa nossa luta ela só existe graças ao Sindicato dos Médicos, à Associação Médica, ao Conselho e a vocês, aos médicos. Vocês é que são a força, nós somos o instrumento, mas a força é a categoria unida. Eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição. Isso para mim é um objetivo de vida, lutar pelos colegas
lutar por uma profissão tão bonita como a medicina, que nós fazemos muito bem. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima.